Olá, quero falar com você aqui como que na verdade a Fiduc ela trabalha com o seu dinheiro, como que ela faz o seu investimento. Vamos talvez resolver de uma vez por todas por que a gente bate tanto na tecla que o nosso modelo é aquele modelo que mais traz vantagem para você. Antes de mais nada, o que a gente tem que entender? Esses movimentos de sobe e desce, Selic, inflação, mercado imobiliário, recessão, crise, essas são coisas que estão ligadas o tempo todo no âmbito financeiro. Então, toda vez que você toma uma decisão, se você não olhar todo o ambiente onde você está inserido, você pode tomar decisões equivocadas. E dentro desse ambiente, o que está contido ali dentro? Está contido o preço do açúcar, o preço do algodão, o preço da farinha, o preço da sua casa, o preço do combustível. Todas as coisas estão ali, estão presentes ali. E isso a gente entende que acaba criando ciclos econômicos de alta e de baixa. Se você, às vezes, toma uma posição, ou seja, se às vezes você investe em determinada coisa e você não observou o ciclo, a chance de você perder dinheiro é altíssima. Por que essa chance é alta? A chance ela se torna alta porque quando você não olha o ciclo, você não sabe se você está entrando na alta ou na baixa. E é bem provável que quando você entra em algum tipo de investimento, você entra na alta. Por quê? Você escutou pessoas que estavam investindo, estavam se dando bem, você também queria participar daquilo. Há um quê de ganância nisso. Mas não é uma ganância que você sabia que estava fazendo, é uma coisa inconsciente. E aí o que acontece? Quando você entra nesse ciclo, porque você está escutando as pessoas que estão fazendo essa coisa, você não entende que na verdade você pode estar no ciclo de alta. E aí o que acontece? Como você já entrou no momento de alta, quando esse seu dinheiro, o seu investimento começa a cair, ou seja, quando você começa a ver rentabilidade negativa, aquilo te incomoda e você quer sair. Então você entrou na alta e vai sair na baixa, ou seja, perda de capital permanente. E aí que entra a questão, o que a Fiduc faz? Não só a Fiduc, tá? O que eu vou mostrar para você aqui primeiro são as maiores gestoras de recursos do mundo. Como que os caras eles fazem gestão de dinheiro? Porque basicamente, qual que é o segredo em trabalhar fortuna, em trabalhar dinheiro no tempo? É diversificação e investimento por meio de alocação em portfólios variados. E aí, vamos lá. Eu trago aqui a Vanguard, que eles são um grande espelho para a Fiduc. Eles fazem um trabalho pioneiro nos Estados Unidos de gestão de alta renda, ou seja, eles fazem exatamente aquilo que a Fiduc faz, só que eles são os pioneiros, ou seja, eles idealizaram tudo isso. O que a gente tenta fazer é trazer para o Brasil exatamente esse modelo. E aqui nessa página deles tem até uma coisa muito pedagógica, que é o seguinte: a Vanguard ela desenvolveu modelos, né, para criar portfólios. Então, o que acontece? O que é um portfólio? Um portfólio é um conjunto de ativos, certo? Um conjunto de investimentos aonde ele tem por interesse entregar uma rentabilidade positiva no tempo. E aqui eles mostram várias opções. A primeira opção que aparece aqui são bonds. Então, imagine uma pessoa que investiu apenas em renda fixa, que são os bonds. Isso num patamar de mercado desenvolvido que é o mercado americano. Então, em praticamente 95 anos de estudo, o que foi constatado? 100% de renda fixa, você teve um retorno anual ao 95 anos de 6,3%. E olha só que coisa interessante, teve ano, ou seja, um ano excelente de 82 para eles, que a renda fixa pagou 45% naquele ano. Só que teve um ano que foi negativo, ou seja, menos 8. E houve 20 anos negativos dos 96. Então, renda fixa você tem risco, ok? É o que você tem um menor risco, certo? Gerenciado, é renda fixa, mas há sim situações que às vezes você tem perda.
E o mais interessante de tudo isso é o que são ciclos econômicos. Então você vai ver que esse aqui, se eu puxasse aqui, você vai ver que ia ficar oscilando. Isso seria uma carteira teórica apenas com renda fixa. E não é só renda fixa de CDB, Selic, CDI não, tá? É renda fixa com títulos de inflação, renda fixa às vezes de mercado agrícola, mercado imobiliário, é muito vasto. Então, não se limite àquele CDB do seu banco, a achar, achei um CDB que vai resolver o problema da minha vida. Não vai. A Selic, ela altera. Eu trouxe imagens aqui para a gente compartilhar, para a gente ver junto depois. Então, esse é um modelo. 100% de renda fixa, esse seria o resultado. E como que você aumenta a rentabilidade disso? Como que você trabalha melhor isso? É adicionando outros ativos. Então, lembre-se que a gente quer aumentar, a gente quer gerenciar risco, a gente quer trazer uma solução que seja satisfatória para você. Então, qual que é o modelo que a Vanguard trabalha desde, sei lá, eles são de meados de 80, mas eles têm muito dados, né, muita análise que eles possuem. Então, olha só, se a pessoa avançar um pouco mais na questão de gerenciamento de risco e de profissionalização, ela adicionar 20% em ações, que é stocks, o que a gente tem? A gente tem um aumento, olha só, da rentabilidade, certo? E isso você percebe que aumentou quase 1,5% de rentabilidade anual. Isso em 96 anos é uma coisa incrível, incrível. 1% em 96 anos não são 96%, isso aí vai dar, sei lá, algo em torno de 250%. É muita coisa, é muita coisa. E aí, observe, apesar de que a rentabilidade ela ter sido um pouco menor nesse caso, observe que a quantidade de anos em baixa caiu. Ou seja, ao invés de você ter 20, agora você teve 16 anos. E aqui vai trazendo outras opções de portfólio. Olha que coisa interessante. À medida que a gente vai adicionando ações, você vai aumentando a rentabilidade média anual. E isso também, é claro, que você vai colocando menores, maiores no caso, perdas, né, aceitáveis, porque você está trocando, você troca o risco por retorno. E isso é exatamente o que qualquer gestora vai fazer. Eles vão adicionando cada vez mais ações de forma bem selecionada, certo? No portfólio. E aí o trabalho da gestora é entender qual que é o melhor ambiente para você, qual que é a melhor carteira para você. E aqui, ó, são várias carteiras, igual a carteira mais tradicional americana, é essa aqui, ó, 60-40, ou seja, 60% em ações, 40% em renda fixa. E isso tem uma rentabilidade anual de 10%. Então, quase toda a matéria que se você pesquisar, não se limita ao Brasil, porque o Brasil não tem tanto tempo de história assim. Os caras lá estão desde 1926, eles têm registros, né? Eles têm essa carteira aqui como a carteira ideal do americano. 60% em ações, 40% em renda fixa. E é para cá que a gente se norteia, né? É para cá que a gente olha. E aí o que acontece? Isso aqui é uma carteira balanceada. Se você quer ter mais rentabilidade, ou seja, se você quer ter uma maior relevância de longo prazo, o que você faz? Você aumenta a quantidade de ações na sua carteira e, consequentemente, você vai aumentar a rentabilidade média. E aí, ó, você também tem um maior risco na carteira. Só que, observe, quando você adiciona mais ações, você tem que necessariamente aumentar o seu horizonte de visão dessa carteira. Essa carteira, ela tem que ter assim um prazo, vamos colocar assim, médio, maior. Você não pode simplesmente agora eu vou investir com uma carteira com muito mais ações, eu quero ela com resultado para o ano que vem. Não, existe uma janela de pelo menos ali 6, 7 anos, você tem que esperar que aquilo ali dá um resultado. São as oscilações inerentes do mercado. Mas é isso aqui que toda gestora vai fazer. Pode ser a gestora mais fina do mundo, que cuida de bilhões e bilhões de dólares de multibilionários, que multibilionários eles não compram ação. Multibilionários eles deixam seu dinheiro com as gestoras como a Vanguard, ou como aqui no Brasil, que já está definindo como a Rio Bravo, como que é
e está começando, né? Que a Fiduc também se propôs a cuidar do dinheiro de pessoas com sem tantos milhões na conta assim. E é isso aqui, ó. Então perceba que ter 100% de ações numa carteira não é uma coisa exagerada. A questão é que você tem que entender o risco. Uma vez que você entende o risco, você consegue dar assim o tempo para ela trabalhar. E olha só que coisa interessante. Esse outro site aqui, The Motley Fool, ele fala basicamente a mesma coisa. Esses caras, eles são, por exemplo, os primeiros a trazer uma parte pedagógica para investidores comuns. Então, olha só que coisa, eles falam exatamente a mesma coisa. Esse até aqui é um artigo, ó, entendendo, né, a alocação de ativos para o seu portfólio. Ó, investir é necessariamente começar com a alocação de ativos. Se você não começa com a alocação de ativos, se você não começa com uma diversificação completa, você está fadado a um fracasso. E o que seria esse fracasso? Seria você ficar comprando na alta e vendendo na baixa. Quando você tem vários ativos, como é esse caso, você consegue dar atenção àquele que está caindo. Poxa, eu vou investir em coisas que estão caindo? Sim, basta que você dê tempo ao tempo, porque ele recupera e aí você vai ver assim um resultado satisfatório. Baseado em que a gente deposita talvez tanta crença nisso? Baseado no mercado como um todo, como a escassez. Eu poderia ficar falando mais de meia hora aqui para explicar, né? Mas a mesma lógica que existe na escassez de terra é a escassez de ação. Uma empresa, ela tem um número delimitado de ações em circulação. Então, se ela apresenta lucro no tempo, é óbvio que mais pessoas vão querer comprar aquela ação. Só que ela não tem assim uma multiplicação de ação. É limitado, é igual uma terra. Aquela terra ela não cresce, né? Ela, uma vez está definida e demarcada aquela área, aquilo que vai ser. Se mais pessoas querem ter um pedaço daquilo, mais caro ela tem que pagar. Então, por isso que a compra de ações no tempo, ela se valoriza tanto, né? Porque boas empresas se mantêm mais tempo e é isso que a gente quer. Então, mais diversificado, quanto mais diversificado a gente for, maior a rentabilidade a longo prazo. Acontece de ter quedas? Acontece, nós vimos, mas esse é o melhor caminho, a diversificação de portfólio. Um outro e último site, Investopedia, eles explicam em detalhes o que na verdade é a alocação de ativos e é exatamente isso que eu te falei. E ele aqui destrincha os mercados, o que são na verdade cada classe de investimentos que você tem que ter na sua mão. Então ele fala aqui, ó, large caps, que é o que? São empresas muito grandes, ou seja, acima de 10 bilhões de dólares. Mid cap e small cap são empresas menores com 1 a 10 bilhões de dólares. Você tem aqui empresas, né, de patamar internacional. Lembre, ele está olhando aqui a visão dos Estados Unidos, né? Então, tudo que é lá de fora é mercado internacional, mercados emergentes, renda fixa, dinheiro rápido, money market e real estate, que é mercado imobiliário. Então, o que ele fala? Você tem que ter tudo isso aqui numa carteira de investimento para você chamar isso de um portfólio completo e diversificado. E eu trouxe aqui uma foto, um relatório da MFS, que eles são uma gestora de alta renda também, tomam conta de dinheiro de muita gente grande, e aí eles trazem isso para mostrar para os seus clientes. E olha só que coisa interessante, cada caixinha colorida é um ativo, ok? E caramba, não dá para você ficar acertando qual que é a caixinha do momento. Agora eu quero, sei lá, agora eu quero commodity, agora eu quero ficar comprando petróleo, vou comprar trigo, vou plantar pimenta, vou plantar soja, vou plantar arroz. Dá errado. Porque você tem que ter, igual ali a gente viu no Investopedia, você tem que ter vários ativos na sua carteira. E aí você vai ter um portfólio diversificado. E observe como que é muito mais linear o comportamento e a rentabilidade. Eventualmente você vai ganhar menos do que o bam? Vai, mas só que em compensação você tem muito mais, vamos falar assim, proteção, você tem muito mais certeza daquilo que vai acontecer.
toda vez que você quer aumentar a rentabilidade, você tem que aumentar o risco e você tem que aumentar o horizonte de espera daquilo. Então, ó, essa caixinha Large Cap, que são as que mais ganharam nos últimos 20 anos, é a que mais oscilou. Então, perceba que é inerente, né? Mais risco, maior retorno, mais risco, maior tem que ser o tempo de espera. E existem coisas que oscilam, por exemplo, bonds, poxa, olha aqui, no longo prazo, bonds, ou seja, renda fixa, não entrega retorno. Talvez 1 ano ou 2 anos pode ser uma coisa sensacional, mas no longo prazo não vale. O que vai realmente te colocar como um investidor não vou colocar um investidor de sucesso, é o quão diversificado você é, o quão repetido foram os seus aportes, porque lembre-se, toda vez que há uma queda, é necessário que você aporte, ou que pelo menos faça um rebalanceamento. E aí, falando um pouco, né, sobre como que o mundo, qualquer gestora trabalha, você percebe o que é ser fiduciário. Todas essas empresas aqui que eu trouxe para você trabalham debaixo do modelo fiduciário. A gente não fica vendendo para você, compre agora esse título que está rendendo 200% CDI. Compre agora um investimento atrelado no crescimento da China. Compre agora as melhores empresas da Nasdaq. Isso é transacional, isso é corretagem. A gente não faz isso. O que a gente faz é gestão de portfólio. Nós estamos muito mais alinhados com o futuro, ou seja, o seu sucesso financeiro, do que ficar querendo te vender alguma coisa para ganhar comissão. E é assim que toda e qualquer gestora trabalha. E é isso que a gente traz para a ideia da Fiduc. Então, ó, eu estou fazendo aqui em segundo plano, por exemplo, quando a gente conversa com as pessoas, a gente deixa aqui o quê? Uma visão, né, de como que teria sido essa carteira da pessoa. Exatamente baseado aqui em diversificação e no perfil. Então, vou escolher aqui, ó, perfil balanceado, ok? Uma pessoa que é o balanceado lá no Brasil é o contrário. O perfil balanceado é 60% em renda fixa e 30, 40% em renda variável. E qual é o que a gente coloca aqui, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, que uma pessoa, ela tá querendo sair da renda fixa, né? Ou seja, ela tem lá o dinheiro investido no DI, 100% da Selic, vamos colocar assim, e ela quer ter uma carteira agora com uma estrutura que é igual é apresentada para gente rica, que é pessoas que fazem gestão fiduciária. Então, vamos lá. Automaticamente, aqui é feita uma seguinte distribuição. Ó, se você tem 100 mil reais, seu perfil é balanceado, seria sensato você ter 41 mil em renda fixa, 31 em multimercado, 18 em ações e 9 em internacional. Essa é uma sugestão. Tá até aqui, ó. E isso aqui, o que acontece? A sugestão tem que estar alinhada a esse modelo. Por quê? Porque todo e qualquer cliente Fiduc ou de qualquer outra gestora fiduciária, eles são altamente auditados. E a Fiduc, ela tem responsabilidade com isso. Se por acaso você ficar aqui 100% em ação e você não ficar satisfeito, você pode falar que você estava no seu perfil errado, e você pode simplesmente mover uma ação contra a Fiduc, qualquer outra empresa que você esteja. Beleza? Então por isso que ficar dentro do seu perfil faz bem até mesmo para você, porque foram feitas várias perguntas para entender quão de risco você aceita. Então vamos lá. Essa aqui é a cara de um perfil balanceado, certo? Essa aqui é uma divisão. Então vamos ver qual que teria sido a relação de rentabilidade com uma carteira só de renda fixa. E olha só que coisa interessante, ó. Essa aqui teria sido a carteira em verde. Então observe que uma carteira teria apresentado um retorno de 121% desde 2016, e a renda fixa estaria aqui, ó, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó, 61 mil. Então CDI ali, ó, 61 mil. Então uma carteira balanceada nos moldes Fiduc
desde 2016 teria rendido 121 mil. O CDI, ou seja, aquele renda fixa que eventualmente vão ter anos muito bons, teria rendido 61 mil reais, ou seja, 100 mil, certo? Foi o simulado, mais 61 mil. Em compensação, você aceitar um pouquinho mais de risco, você aceitar essa oscilação, teria te entregue 121 mil reais, ou seja, o dobro da rentabilidade. E aqui, ó, aqui embaixo tem exatamente aquele patchworkzinho, né? Que é esses retratinhos aqui. E aí, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque nesse exato momento que eu falo, nós estamos com uma renda fixa muito alta, ou seja, uma renda fixa que está entregando 13,75%. E aí, só um segundo. E aí, ó, aqui tem uma evolução da Selic. A Selic, ela tem oscilado, ela está numa máxima. Não é sensato as pessoas se desfazerem de outros ativos ou saírem correndo agora para a renda fixa, porque ela está na máxima. Vale a pena você comprar outras coisas que estão desvalorizadas. E aí, ó, o que seriam essas outras coisas que estão desvalorizadas? É justamente a parte de ações, a parte internacional, porque são coisas que sofreram desvalorização devido à Selic. Então, eu espero que com esse vídeo você tenha percebido ali como que as coisas oscilam, como que as coisas elas andam no tempo e que a melhor coisa que você pode fazer é ter um portfólio diversificado. E tem uma última coisa aqui. Tem pessoas que às vezes batem na tecla dizendo que o mercado imobiliário ele não oscila no tempo, né? Mas olha só que coisa interessante. A FIP-ZAP, vamos concordar que é uma baita de uma referência, ela faz um monitoramento de longa data de todas as capitais, mais cidades importantes, e ela traz o que? Ela traz justamente um panorama geral. Então, observe que no Brasil já há uma cara, né, de ciclo de alta e ciclo de baixa. E cada estado tem uma característica diferente. E mais ainda, cada cidade tem uma característica diferente. Muitas cidades estão num campo de rentabilidade fraca, não está subindo tanto quanto. Somente 3 cidades estão apresentando valores imparáveis, ou seja, que não houveram uma desaceleração, que é São Paulo, nunca caiu, Vitória, Florianópolis e Goiânia. Goiânia teve em 2016. Então são Vitória, Florianópolis e São Paulo. E o que isso deveria trazer à nossa mente? Que essas 3 cidades elas não são imunes ao ciclo de mercado. É bem provável que essas 3 cidades são as que têm maiores propensão de uma retração em breve. Isso não é ser pessimista, não é ser profeta apocalipse. É trabalhar com dado. É igual avião. Quanto mais horas de voo, maior a chance de um eventual acidente. E assim é com o mercado financeiro. Então, espero que isso aqui tenha te ajudado a entender que o que mais vai te ajudar na sua caminhada, você juntar dinheiro e você poder ter rentabilidade é um portfólio diversificado, uma carteira diversificada. E não ficar pulando de galho em galho ou quando todo mundo está indo para um lado, você ir para o outro. Lembrando, as oportunidades não são quando as coisas são óbvias. Na verdade, toda vez que houve uma oportunidade óbvia, o mercado ele estava com medo. Eu lembro muito bem da pandemia, que foi minha primeira experiência assim, com uma grave crise, que todo mundo ficou parado, ninguém comprou, ninguém aportou nada. E eu, seguindo exatamente essa metodologia aqui, foi o período que eu mais aportei. E a recompensa foi o quê? Maior o risco, maior foi a oportunidade de retorno. E, infelizmente, quem fica se baseando em notícia, ou quem fica assim, às vezes, paralisado em situações ou indo pela manada, talvez não faça sentido ter um modelo desse de alinhamento de interesse. É melhor você ir talvez para o mercado de transacionais, de corretores, que ali eles vão ficar te vendendo que todo mês é o melhor.
infelizmente, tem pessoas que às vezes preferem ser atendidas assim. E assim que eu encerro, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com dúvidas, por favor, mande. Fala, Alessio, não entendi determinado ponto, quero entender mais, quero saber mais sobre a alocação, quero saber como que a FEDUC faz tal coisa, enfim. E, mais uma vez, está sempre aberto aqui para conversas. Muito obrigado, até a próxima.